E aí, sagitariano, sagitariana, bora saber quais são as energias que estão pairando aí para o coletivo do signo de vocês para o ano de 2026. Deixa eu contar uma coisa, estou fazendo essa leitura, é uma adaptação de uma modalidade que eu ofereço nos serviços particulares, é uma mandala que mapeia várias áreas da vida. Obviamente, na leitura particular ela é um pouco mais estendida, um pouco mais profunda, mas aqui dá pra gente descobrir bastante coisa do que vai rolar, do que tá predisposto aí pro coletivo de Sagitário, tá? Quem gostar dessa leitura e quiser fazer uma leitura na tua energia, uma leitura particular, em que a gente vai analisar outras áreas da vida, uma leitura um pouco mais aprofundada, o meu contato tá aqui no descritivo do vídeo, manda um WhatsApp, a gente conversa, agenda um horário bem bacaninha pra gente se encontrar. E para esse mês de janeiro ainda tem algumas vagas e estou com preço promocional. Vamos lá então? Neste momento peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Energias para 2026. Coletivo. Coletivo do signo de... Nossa. Coletivo do signo de Sagitário. Energias para 2026. Coletivo do signo de Sagitário. Diga lá, tarô. Eu vou montando a mandala, abrindo a mandala, e eu viro as cartas, a gente já vai conversar, tá? Eu vou falando o que é cada casa e a gente vai descobrindo aí o que vai rolar para Sagitário em 2026. Que lindo! Sagitário, a coisa tá boa, viu? A coisa tá boa. Vamos lá. Qual a energia que vai pairar aí, que vai meio que nortear o ano de 2026 para quem é do signo de Sagitário? Simplesmente o arcano de vocês, temperança. Aquela carta que fala da espiritualidade ali presente, dando uns toques, amparando, direcionando, fala de processos de cura na vida de vocês encontrando equilíbrio das várias áreas da vida, entrando nos eixos, se equilibrando, tá? E isso eu percebi aqui na mesa, tá? Tem alguns desafios? Sim, né? Mas para 2026, essa energia da temperança, ela é tão acolhedora, ela é tão segura, que eu tô para te falar que, apesar dos desafios, vai ser um ano muito bom para vocês, né? Porque mostra que a carta da temperança é a certeza da vitória, né? Sim, uma carta demorada. Talvez vocês percebam que ao longo, os processos, eles vão se arrastando, né? Ao longo do ano, por conta da morosidade da carta da temperança, mas a carta da temperança, gente, é sim a certeza da vitória. Então, confiem, espere e confie, tá? Muito forte a espiritualidade atuando na vida de vocês, e aí, claro, eu tô falando com um coletivo enorme, cada pessoa tem uma fé, tem gente que nem tem fé, né? Mas não é porque você não acredita
que a espiritualidade não vai lá te dar uma forcinha, tá? Então, assim, confia, vai ser um ano de muitas vitórias, tá? Talvez algumas vitórias vocês só vão perceber lá em dezembro, tá? No finalzinho, mas tem coisa muito boa para vocês, tá? O que eu vejo aqui? Muita cura espiritual, muita cura, me vem de falar cura psíquica, tá? Sabe aquelas coisas que a gente coloca, aquelas minhocas que a gente põe na cabeça? Esse ano vai ser um ano pra gente meio que limpar, liberar. Gente, que eu falo é o coletivo de Sagitário, tá bom? Quem é o sagitariano, a sagitariana agora? Como você está agora? Gente, olha pra isso. Energia da Imperatriz. Vocês estão aí amando, e um amor que não é específico para uma pessoa. Vocês podem até estar apaixonadíssimos, amando loucamente. Mas a Imperatriz, ela é uma energia para além desse amor. É um amor para o coletivo, é um amor que se estende para todas as pessoas, é um amor que acolhe, que abraça todo mundo. É uma energia de amorosidade, tá? Que exala amorosidade. Uma energia de força, de abundância, de segurança, de estabilidade emocional, tá? Então, é uma carta que, quando sai a Imperatriz, gente, é uma sensação de força e de segurança mesmo, de estabilidade muito grande. Então, absorvam essa energia, tá? Quem ainda não tá nessa vibe, traz essa vibe para si, porque ela tá aí disponível para vocês, tá? A casa da casa, que é onde você se encontra, onde você mora, onde você chega no final do dia e dá aquela reenergizada, sabe? Para alguns é a casa onde você mora, para alguns é o lugar onde você se encontra, né? Onde teu coração se sente acolhido. Porque às vezes a gente mora com a nossa família, mas o lugar que a gente sente que é a nossa casa mesmo é a casa da avó. O lugar que a gente se sente muito bem acolhido é a casa de uma tia, do namorado, da namorada. Então, aqui é um lugar onde você se encontra. É um grande desafio, né? Eu vejo que é o grande desafio para o coletivo de Sagitário esse ano, são as questões familiares, a casa da casa, porque vocês vêm com a torre, que é uma energia de ruptura, de quebra de relações. Então, posso estar falando com um grupo de pessoas que ao longo de 2026 vai passar por processos de brigas, de desavenças, de rompimentos, tá? Aí eu posso estar falando de rompimentos entre familiares, mas eu também posso estar falando com pessoas que ao longo de 2026 encontrarão nas suas casas, e aqui é para um grupo muito específico, tá? Alguns problemas estruturais, e quando eu falo estrutural, é estrutural mesmo, de estrutura física, né? Algumas pessoas que vão precisar fazer reformas nas suas casas, reformas para algumas pessoas, reformas urgentes, tá? Me vem também de falar a questão de instalação elétrica, tá? Bastante cuidado com essas coisinhas, porque a carta do Torre, ela fala da estrutura, e na casa da casa, ela fala da estrutura física também, né? Para além das questões de relacionamento, que estão sempre ali, né? Muito presentes na casa, no lugar onde a gente vive, as questões ligadas à estrutura física do ambiente onde você mora. Então, bastante cuidado, bastante atenção, tá? Trabalho, gente, eu vejo uma movimentação muito grande para o coletivo de Sagitário, um período em que você vai ter que sair do muro, que você vai ter que escolher. Eu ouso dizer que é um ano de muitas oportunidades, de muitas possibilidades. Vocês veem com a carta dos amantes e a roda da fortuna. Os amantes, eles é uma energia que pede que você faça uma escolha, que você se decida, mostra uma dúvida e que
óbvio, né? Você tá lá em dúvida, mas você tem que escolher. É a carta, por isso que eu falei, é a carta que você tem que sair de cima do muro, tá? Aqui, ó. E aí eu posso estar falando com alguém que vai ter que decidir se fica num trabalho, se sai, né? E por que eu tô falando isso? A roda da fortuna fala de mudanças inesperadas. Então, pode ser que você receba alguma nova oportunidade, tá? Pode ser, né? Mais pra frente a gente vai conversar. Não lembra quando a mãe falou assim, em casa a gente conversa, né? Na casa de vida social a gente conversa. Mas por que eu tô brincando? Porque assim, talvez para algumas pessoas do coletivo de Sagitário, as mudanças sejam tão surpreendentes que você não vai nem dar conta. Por isso que vai dar essa energia de medo aqui, ó. Porque você fala, gente, e agora? Eu não estava preparado porque tá vindo. Eu queria uma mudança, mas o universo vai com calma. Mas aqui, com essa carta da temperança, e é importante, né, lembrar que essa aqui é a energia para o ano. Eu estou mapeando a tua vida aqui. Estou com a vida do sagitariano aqui na mesa. Então, essa energia do ano, energia principal, ela vai conversar com todas as casas. Na verdade, todas as casas se conversam, tá? Então, assim, vem algo para você que é muito transformador. Você realmente não está esperando. Mas aí a energia da temperança está ali presente, apaziguando tudo, equilibrando os ânimos, equilibrando, né, dando clareza, tá? Por isso que eu falo, é uma carta que, embora ela seja uma carta lenta, ela traz um amparo emocional, um amparo afetivo, um amparo espiritual também, né? Você vai percebendo que tem ali as situações desafiadoras, mas você tem suporte para lidar com essas questões, tá? Claro que para algumas pessoas, eu também estou falando de uma energia de demissão, de um desligamento da empresa, por conta dessa roda, né? Então, alguém que está, você está aqui em cima, vem a roda, te põe lá para baixo, tá? Então, alguém que pensa que está super bem, que está tranquilo, que está de boas, né? Já fiz meu nome na empresa, cuidado, porque pode vir aí a roda girando e você meio que perdendo o prumo, tá? Mas de qualquer forma, com essa energia da dúvida, eu vejo que tem uma possibilidade. Você vai ter escolhas a fazer. Ou seja, por mais que essa carta aqui mostre algumas mudanças, são mudanças que te trazem um cenário que te permite escolher, tá? Porque algumas vezes vem a mudança e é cenário de terra arrasada. Não sinto que é o caso aqui, tá bom? Agora vamos falar de dinheiro. E são casas separadas porque algumas pessoas têm outras fontes de renda para além do trabalho, tá? Vocês vêm com a carta da justiça, que é uma carta que me mostra que na área, né, de dinheiro, que diz respeito a dinheiro, vai ser um ano de bastante equilíbrio, tá? Não vejo muitas dificuldades, não. Claro, né? Tem essa energia, vamos usar com sabedoria. Não é porque é uma carta de equilíbrio que a gente vai sair gastando desembestadamente, né, Sagitário? Porque Sagitário é bem agitado, gosta, né, de uma festa, né, de comemorações. Então, assim, sejam comedidos nesse sentido, tá? Porque é uma carta de equilíbrio. É coisa aí, ó. E aí a gente tem a energia da temperança também aqui atuando. Uma carta de equilíbrio, uma carta de equilíbrio. E essa carta aqui, ela pede que vocês sejam racionais. Então, esse equilíbrio nas finanças, ele vai, né, em termos de dinheiro, ele vai vir muito de vocês também ponderarem onde gasto, onde não gasto, né? Se é o melhor momento para fazer um investimento, se não é, tá? Pensa bastante onde você vai colocar os seus recursos. Para algumas pessoas, tá? Vejo a entrada de dinheiro através de processos judiciais, tá? E aí pode ser
inventário, causas trabalhistas, né? Cada um adapta a tua realidade, mas vejo sim que para algumas pessoas, para esse ano, tem essa resolução, né, das questões judiciais e aí uma entrada de dinheiro, tá? E novamente, né, óbvio, a temperança atuando, colocando aí as coisas nos seus devidos lugares, certo? Relacionamento, show de bola. Vocês vêm com o mago e o imperador. Então, o que que tem aqui pairando na energia de Sagitário? E novos inícios, novas auroras. Acho bem bacana porque o mago, ele tem aquela energia do arcano número 1. Então, o louco, ele começa a jornada todo desembestado. O mago, ele já sabe o que que ele quer. Então, ele está buscando alguma coisa um pouco mais sólida. O louco é que ele quer vários contatinhos, né? Quer conhecer geral, quer pegar geral. O mago não. Ele já busca um pouco mais de estabilidade. E, inclusive, ele já tem um pouquinho mais de maturidade para oferecer também estabilidade. E aí, quando vocês se colocam nessa posição, né? Quando vocês falam para o universo, tô querendo, hein? Aí vem quem? Uma energia de uma pessoa firme, madura, de uma certa estabilidade socioeconômica, né? Uma pessoa que tem segurança nas suas ações, né? Uma pessoa que eu posso estar falando também de uma pessoa que está numa posição de comando, de liderança, percebem? Então, assim, você tendo uma nova oportunidade com uma pessoa que vai te proporcionar bastante segurança, inclusive segurança afetiva, tá? Porque o imperador, ele sabe o que ele quer. Ele não é uma pessoa que está ali para brincar, né? Ele não é o pajem de paus, né? Ele é um imperador, ele tem uma segurança, ele tem uma estabilidade, ele tem um poder, inclusive um poder interno, né? Uma força interna. Então, assim, quando você se coloca, fala assim, tô pronto, hein? Senhor, sua filha está pronta, seu filho está pronto? Aí fala, então tá, então receba, eu tô te mandando o imperador aí, tá? Então, é uma energia muito boa de início de algo muito promissor. É para todo mundo? Óbvio, né, gente? Para algumas pessoas, tá? Talvez para um grupo pequeno, porque aqui é uma coisa muito, muito boa. E por que que eu falo assim, é para um grupo pequeno, porque é uma coisa boa? Todo mundo merece? Todo mundo merece. Nem todo mundo já chegou nesse estágio aqui, de saber o que quer, de ter maturidade para escolher e de ter maturidade para bancar a escolha também. Então, por isso que é para poucas pessoas, tá? Mas tem uma coisa assim, bem bacana. Imagina, gente, um mago, um imperador, vocês materializando, falando, universo, pode mandar aqui, ó, que eu mato no peito, tá? Maravilhoso. Falar de viagem, vida social, vejo vocês aí num período, e aqui quando saiu o mundo, eu até dei uma risadinha, porque eu pensei, eita, Sagitário, na sua essência máxima, né? Que é aquele que sai, que gosta de festa, de sair, né? O mundo vem falar, me fala muito de vocês viajando muito, de deslocamentos. E lembra que eu falei aqui em trabalho, eu falei assim, na casa de viagem a gente conversa, é isso aqui, ó. Para algumas pessoas, vocês vão ficar com muita dúvida, né? Porque receberão propostas de trabalho que, para alguns, vai demandar deslocamentos. Então, para algumas pessoas, você pode ser transferido de unidade. Para outras pessoas, vocês podem receber propostas de mudança para outros estados e, para alguns, oportunidades mesmo fora do país, por conta dessa carta do mundo, que dá essa sensação de abrangência, assim, né? A carta do mundo nessa casa tem essa conotação. Então, é um período muito propício para viagens, para deslocamentos, né? Para muitos aprendizados também. Vejo muito viagens, aquelas viagens que muito transformadoras,
sabe? Eu sinto muito essa vibe aqui. Então, é um período muito propício para isso. Agora a gente vai falar sobre contratos nessa casa aqui, que é tudo o que a gente assina, tudo que a gente põe o nosso nome. E tenho falado para todos os signos, desde o menor até o maior, desde o micro ao macro. Contrato de academia, que a gente sempre começa o ano com essa decisão. Vou tirar carta, né? Habilitação. Vou começar um curso de pós-graduação, vou começar uma faculdade. Tudo isso a gente assina, não é? Ou então, tomei uma decisão, né? Vou mudar, recebi uma proposta de trabalho para a Europa. Não quero ficar com nada aqui, vou vender meu imóvel, né? Do micro para o macro. Preciso me desfazer de todos os meus bens. A gente assina contratos, né? De compra e venda e tal. Tudo que a gente põe o nosso nome. Vocês veem com uma carta que é a carta da força. A carta da força, ela pede aí, ó, um autocontrole. Cris, não posso assinar nada esse ano, então, se é uma carta que pede um autocontrole? Não, né, gente? Às vezes vocês estão para fazer um super negócio, não vai esperar passar o ano para 2026, não é isso. Lembra? A energia geral aqui, ó, vocês estão amparados, né? Mas é uma casa que vai exigir de vocês um pouco de cuidado e eu falei isso para todos porque tá mesmo aparecendo aqui. Em todos os signos a carta de contrato tá pedindo um certo cuidado, tá? Então assim, vamos lá. Pede que vocês analisem, que vocês segurem, que vocês, em vez de falar, para vocês não acreditarem na primeira proposta, entendeu? Talvez assim, sabe um poder não é o que essa carta me fala, tá? Não é o que o arcano fala, mas é o que está me vindo aqui. E eu confio muito na minha intuição quando eu tô trabalhando. Aqui me vem de falar assim, olha, não aceita a primeira proposta? Dá uma melhorada, né? Dá uma segurada para tentar ainda meio que equilibrar ou melhorar um pouquinho essa proposta, tá? Não vai se jogando, não vai assinando, tem um pouquinho de autocontrole. Porque às vezes também é uma proposta tão tentadora que a gente fala assim, não posso perder. E às vezes a gente tem algo melhor esperando a gente. Então tem um pouquinho de autocontrole, estuda o cenário. Se o contrato está um pouco nebuloso, peça ajuda para alguém que tenha mais conhecimento, tá? Essa carta nessa casa pede isso, tá? Espera um pouquinho, tá? Vamos falar de um alerta agora, né? Que o universo está trazendo para o coletivo de Sagitário. Aqui, todo arcano tem um lado luz e um lado sombra. Aqui é só o lado sombra, viu, gente? Aqui não tem barriga me dói, aqui não tem como dar uma refrescada, não. Vocês vêm com a carta do diabo, tá? Que vem me falar para vocês tomarem bastante cuidado com energia de manipulação. E aqui eu posso estar falando com quem está sendo manipulado, pode ser manipulado, ou alguém que está com energia de manipulação, tá? E me vem de falar aqui de relacionamento. Porque relacionamento tá muito bom? Tá muito bom. Mas o mago, no lado sombra, ele é um troqueiro, né? E percebam, porque o mago, ele tem os 4 elementos ali à disposição dele. Então, ele tem a amorosidade de copas, ele tem a racionalidade de espadas, ele tem a solidez de ouros, né? E ele tem aquela força, aquele poder interno do naipe de espadas. Beleza, o entusiasmo de espadas. Até aí, ok.
Quando o mago está no lado sombra, ele manipula essas energias para tirar proveito próprio. E como a carta do alerta de vocês, né, é justamente uma carta que fala de manipulação, na área de relacionamento, cuidado com manipulações, tá? Com aqueles joguinhos, com aquelas coisas, sabe, que a gente tem, que o ego, né, tende a dar uma fortalecida, né? A gente se apega àquilo. Cuidado com a energia de manipulação. Cuidado também para não ser manipulado. Outra coisa também muito forte na casa na lâmina do diabo. Cuidado com aquilo que é muito carnal. Cuidado com vícios. E vícios, gente, entendam, não é só do que é ilícito. É de algo que, apesar de ilícito, não faz bem para você. Quando a gente fala de vícios no tarô, é tudo aquilo que não é bom para você e você não consegue largar. Açúcar é lícito, mas não é que é bom, em excesso é ruim. Café, né? Tem gente que ama um cafezinho, mas está com gastrite. Vai fazer bem? Não vai. Né? Tanto que quando a gente está com problema no estômago, uma das primeiras coisas que o médico cota é o café. Então percebam que, novamente, é o micro e o macro. O tarô, ele dá muito conta das questões cotidianas. Quando a gente fala no diabo, a gente pensa em coisas gigantescas. Não, às vezes é ali, no dia a dia. Né? Então, assim, cuidado, né, com essa energia aqui de manipulação, de vícios, e aí vícios, quando eu falo vícios, de comportamentos que você insiste em ter na sua família, na casa da tua casa, tá? Cuidado com joguinhos na sua casa. Às vezes você se junta com uma parte da família, né, e fica contra a outra, tá? Me vem isso muito forte, tá? Cuidado com aquilo que é muito carnal, envolvimentos que são só pela pele, né? Ah, mas qual o problema? Problema nenhum. Cada um sabe de si. Mas eu estou falando, porque o tarô também fala, o arcano da morte, perdão, o arcano do diabo também diz respeito a isso, tá? Então, se saiu, eu preciso falar, tá? Às vezes um comportamento XYZ te leva para um lugar que não é bacana para você, tá? Então, muito cuidado com essa energia. É sim uma energia densa. Outra coisa também que me vem, cuidado com a ambição desmedida, tá? Muito cuidado. Porque a gente sempre se dá mal quando a gente quer se dar muito bem. E aí, quando a gente quer se dar muito bem, entendam, né? Quando a gente quer passar a perna no outro. Todo mundo quer se dar bem, mas a gente não pode prejudicar o coleguinha, tá? Se aqui é um alerta, aqui é um presente do universo, aquilo que vem pelo nosso merecimento, por tudo que a gente fez de bom, tá fazendo de bom, vocês vêm com o enforcado. E aí fala assim, nossa, mas que presente do universo vem um enforcado. Gente, para todo desafio que você vai ter esse ano, você vai conseguir encontrar uma saída. O universo vai te dar caminhos, e aí digo os caminhos mais rápidos e mais seguros para que você resolva essas situações. Você vai encontrar uma nova perspectiva, você vai criar uma nova visão a respeito das situações em que você vai passar ao longo do ano. E isso não é pouca coisa, não. Porque às vezes a gente passa por um problema que é pequeno e a gente fica remoendo aquilo o ano todo. Às vezes a gente remoe alguma questão por anos, né? Então, aqui parece pouca coisa, mas não é. É algo grandioso. É você conseguindo se desvencilhar aí das situações mais desafiadoras. Buscando, encontrando uma nova visão para cada situação. Então, algo que parece às vezes gigante, você fala assim, não, gente, não é tudo isso não. A coisa é menor, eu dou conta, eu consigo, né?
tá bom? Que bacana. Um conselho, agora já finalizando a leitura de Sagitário. O conselho é: tirem o véu da ilusão, né? Quando sai a lua, é sempre mostrando que tem algo que precisa ser visto, algo que precisa ser desnudado, tá? E mostra muito essa questão da ilusão. Então, para o ano de 2026, Sagitariano, é um ano para que você procure olhar as coisas como elas realmente são, de verdade, né? Que às vezes a gente está diante de um cenário, como eu já falei na própria leitura de vocês, um cenário que aparentemente é maravilhoso, e quando a gente vai descobrir, não é tão bonitinho não, né? Claro que com essa carta aqui do presente do universo, vocês terão muita facilidade para tirar o véu da ilusão, porque vocês vão perceber o que está ali por trás, né? Vocês vão buscar, essa nova visão vai proporcionar essa queda do véu, que vocês realmente enxerguem as coisas como elas verdadeiramente são. Só que tem que ter um esforço nesse sentido, tá? É uma coisa que vocês precisam estar atentos o tempo todo. O quanto as situações, elas podem ser, a gente pode olhar para um cenário e ver só coisas maravilhosas e ter uma ciladinha ali, tá bom? É isso, sagitarianos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu desejo um 2026 cheio de felicidade, de alegria, de bênçãos para vocês. E a gente se vê em qualquer vídeo aí do canal. Beijo enorme. Tchau, tchau.